Olá, está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Confira os principais destaques de hoje. Consumo de produtos e proteínas à base de vegetais, também chamado de plant-based, tem ganhado espaço, principalmente no Brasil. Mesmo sem sintoma, alguns órgãos do corpo humano passam despercebidos, mas são tão essenciais quanto os demais. Descoberta de alguns hábitos importantes podem fazer seu cachorro ter uma vida longa, feliz e saudável. E detalhe, o estilo da vida do tutor tem um papel fundamental. Com o alto risco de uma catástrofe climática no planeta, a ONU apresentou algumas alternativas para salvar a Terra. Uma delas foi a redução das emissões globais de gases estufa. Algumas mudanças na forma de produção de alimentos, indústria, construção e uso do solo podem evitar consequências ainda mais graves. Tendo isso como base, a ONU elaborou soluções que consistem na eletrificação do transporte, principalmente o público, na cobrança de impostos sobre as emissões de carbono, no desenvolvimento de mais tecnologias para retirar o carbono da atmosfera, no aprimoramento e investimento em alternativas de geração de energia limpa e renovável, como a solar e a eólica, na melhora dos sistemas de financiamento de medidas para a transição energética e adaptação às mudanças climáticas. Mas a eletrificação dos transportes é uma grande aposta da organização para reduzir esses gases, já que, de acordo com o relatório, existem evidências claras que políticas climáticas como essa teve impacto positivo em algumas regiões nos últimos anos. O ano de 2025 será importante, pois marca o limite para que a média anual global das emissões de gases estufa atinja seu ponto de inflexão e passe a cair. Segundo os cientistas, medidas como incentivar energias renováveis, novas tecnologias e preservar florestas para retirar da atmosfera o carbono resultante da queimada de combustíveis fósseis serão cruciais. Para se ter uma ideia do tamanho do desafio, entre 2010 e 2019, a média anual de emissões atingiu seus níveis mais altos da história. Uma das principais preocupações da organização também é manter o aquecimento global limitado a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, como prevê o Acordo de Paris. Desafios cada vez maiores na medida em que as emissões de gases estufa continuam a apresentar aumento contínuo. A própria ONU afirmou que é provável não cumprir com esse objetivo. Mesmo com todos esses cuidados, algumas das mudanças climáticas futuras são irreversíveis pelo estado de poluição que o planeta se encontra. E o aumento contínuo da população mundial faz crescer também a preocupação sobre como será possível alimentar tantas pessoas sem que isso gere um impacto negativo ao meio ambiente. Por isso, algo que tem ganhado bastante espaço, principalmente aqui no Brasil, é o consumo de produtos e proteínas à base de vegetais, também chamado de plant-based. Se engana quem acha que uma dieta à base de vegetais só consome vegetais. Na verdade, ela é focada na ingestão de alimentos naturais e integrais, incluindo frutas, hortaliças, legumes, feijões, castanhas, sementes, entre outros. Já os produtos plant-based são aqueles que recriam, a partir de ingredientes 100% vegetais, a textura, cor e sabor de alimentos de origem animal, como hambúrgueres, salsichas e linguiças feitas a partir de soja, ervilha, feijão, grão de bico, entre outros. Na última contagem, que foi ano passado, somos 8 bilhões de pessoas na Terra e a previsão é de até 10 bilhões até 2050. Para dar conta, uma possibilidade é ressignificar, ou seja, mudar a maneira como temos nos alimentado nos últimos séculos. E dietas e produtos plant-based têm sido grandes aliadas nesse desafio e ganhando espaço nas prateleiras e geladeiras de casas ao redor do mundo. Os Estados Unidos são o principal consumidor de plant-based, seguido de Alemanha, França e Reino Unido.
Já no futuro, a principal região que impulsionará esse mercado é a Ásia, devido ao aumento da população local. Já na América Latina, o Brasil é um dos principais players do mercado, seguido pelo México, Chile e Argentina. Um levantamento realizado pelo The Good Food Institute Brasil indicou que o consumo de carne bovina, suína, de frango e de peixe caiu 67% entre os brasileiros na sua última pesquisa realizada em 2020, em relação ao ano anterior, e que do total de consumidores que diminuíram a carne na alimentação, 47% pretendem reduzir ainda mais em 2023. Hoje, de cada 10 pessoas, 4 afirmam consumir alternativas vegetais em substituição aos produtos de origem animal, pelo menos 3 vezes por semana. Aliás, o aumento do preço da carne é apontado por 45% dos brasileiros que reduziram o consumo de carne nos últimos 12 meses como principal motivo isolado para essa redução. Mas, ao mesmo tempo, uma grande parcela dos consumidores afirma ter limitado a ingestão de carne por motivos relacionados à saúde e por uma busca por hábitos mais saudáveis, com a intenção de solucionar problemas específicos como colesterol alto, má digestão e sobrepeso, além de também melhorar a saúde no geral. Uma pesquisa liderada pela Bloomberg mostrou que o mercado mundial de produtos plant-based deve crescer de 29 bilhões e 400 milhões de dólares em 2020 para 162 bilhões de dólares, aproximadamente 847 bilhões e 900 milhões de reais em 2030, o que corresponde a 7,7% do mercado mundial de proteínas. O estudo apontou ainda que até o fim desta década, o mercado global à base de plantas pode crescer até 5 vezes. E grandes empresas estão respondendo a essa crescente demanda do consumidor no Brasil. Um relatório mostrou que no ano passado o Brasil foi o país que mais sofreu ataques de phishing por WhatsApp. Por meio de dados do Spam e Phishing, foi observado a distribuição de mensagens maliciosas através dos mensageiros e teve um aumento em 2022. Entre os aplicativos de mensagem, a maior parte dos envios se concentrou no WhatsApp da empresa Meta, com 82,71%. Na sequência, o Telegram, com 14,12%, e depois o Viber, com 3,17%. No mundo, o Brasil está na liderança de ataques de phishing por meio de WhatsApp, com mais de 76 mil bloqueios. Já no Telegram, quem assume o primeiro lugar é a Rússia, porém fica logo atrás em segundo. Sobre o perfil das vítimas, quem usa serviços de entrega de encomenda são os que mais sofrem golpes de phishing, representando 27,38% dos bloqueios registrados. Nesse caso, os golpistas enviam e-mails fingindo ser empresas de entrega e relatam problemas, enviando um link falso para coletar dados financeiros e pessoais. Para o setor de pesquisa e análise da Kaspersky, para a América Latina, o phishing é o golpe mais comum no Brasil, porque é muito fácil criá-lo com um baixo custo. Uma ameaça que se torna ainda mais eficaz devido à criatividade do cybercrime brasileiro, que consegue criar desculpas convincentes para suas artimanhas, mas destaca que a mensagem falsa ou phishing é apenas uma etapa inicial do golpe. Conseguir identificá-lo e bloqueá-lo significa impedir a conclusão do ataque, ou seja, isso significa evitar o roubo do seu dinheiro ou de fraudes usando seu nome classificado como roubo da identidade digital. Já empresas correm mais risco, pois um phishing pode roubar as credenciais de funcionários, o que permite que o criminoso acesse a rede para roubar dados confidenciais ou instalar um ransomware, que é um software de extorsão que pode bloquear o seu computador e depois exigir um resgate para desbloqueá-lo.
Para evitar cair em golpes, os especialistas da Kaspersky recomendam abrir links só se com a certeza de quem está mandando, verificando por meio de outro canal caso ache o link suspeito, digitando manualmente e usando uma solução de segurança comprovada ao navegar pela internet. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Transplantes, mais de 50 mil pessoas esperam por uma doação de órgão no país. No último ano, o estado de Santa Catarina foi um dos que mais registrou a aceitação de doações. Em dezembro de 2022, Santa Catarina possuía uma fila de espera por transplantes de 1.062 pacientes ativos. No Brasil, no mesmo período, havia 53.989 pacientes na lista de espera por um transplante de órgãos. E dentro desse cenário, o estado catarinense apresentou o menor número de negativas de doadores no último ano, segundo a Associação Brasileira de Transplantes. De um total de 728 potenciais doadores notificados no ano passado, apenas 141 famílias recusaram a doação. O número corresponde a uma taxa de negativas de 28%. Os resultados de doação e transplante de 2022 representam para o estado de Santa Catarina uma conquista muito importante. Na era pós-pandemia, quando todos os estados brasileiros tiveram redução do desempenho de doação e transplantes, nós voltamos a conquistar resultados praticamente iguais ao do pré-pandemia, sendo que o início de 2022 foi marcado ainda pela existência da pandemia. Então, o número de doações avançou muitíssimo, foram quase 330 doações. A taxa de não autorização familiar foi inferior a 28%, num cenário brasileiro de 47% de não autorização familiar, e a efetivação superou 40% como a melhor do Brasil. Tudo isso é resultado da solidariedade do povo de Santa Catarina e de uma metodologia de gestão do Sistema Estadual de Transplantes que faz de Santa Catarina líder por 14 dos últimos 18 anos, líder isolado em doação de órgãos para transplante. De acordo com o coordenador, os resultados alcançados no território catarinense é fruto de um constante e intenso trabalho desempenhado pelo SC Transplantes. Ao longo das últimas 2 décadas, a entidade coordenou o treinamento de equipes profissionais visando aprimorar habilidades na busca da conscientização das famílias para a autorização da doação. E essa educação é feita com cursos que são planejados e orçados ano a ano. Nós temos um orçamento fixo que vem crescendo de capacitação e de cursos, as mais diversas etapas do processo de doação e transplantes, e com isso conseguimos manter as equipes atualizadas e treinadas para fazer a melhor aproximação possível com as famílias dos potenciais doadores e com os doadores. E além disso, temos uma rede incrível de logística com suporte de todos os veículos públicos, sejam eles terrestres ou aéreos, e acrescido a isso ainda a contratação de aeronaves privadas que nos apoiam, uma logística impecável, a melhor do Brasil. De acordo com os dados, somente o estado do Paraná alcançou o mesmo resultado. No país, a taxa de negativa de famílias foi de 47%, a mais alta nos últimos 10 anos. O Bioparque Pantanal está entre os 50 melhores lugares do mundo, de acordo com a revista norte-americana Time, e agora conta com mais uma novidade, o Biotátil, que permite aos deficientes visuais contemplarem as riquezas da flora e fauna pantaneira. Você sabe qual é um ponto para se visitar em 2023 dentro de um dos 50 melhores destinos do mundo? O Pantanal começa com Bio e termina com Parque. Bioparque Pantanal. Quem diz isso é a revista norte-americana Time, uma das mais conhecidas mundialmente. Com isso, o atrativo turístico mais visitado nos últimos tempos em Campo Grande passa a ganhar uma referência de peso. Nós recebemos como um presente, na verdade, de aniversário até do Bioparque. Agora que a gente está prestes a completar um ano de funcionamento, já ter esse reconhecimento, né, sair numa revista, ter uma
aplicação de alcance internacional, isso para a gente foi muito importante e nos trouxe muita alegria. Com 31 tanques, mais de 300 espécies de peixes e répteis, o Bioparque Pantanal recebeu mais de 320 mil visitantes desde que abriu. Atualmente tem capacidade para receber 2.000 pessoas por dia. Além de se inserir no cenário turístico, é também um lugar para eventos, pesquisa, divulgação da cultura local e de vivências para diferentes públicos. A partir de agora, o maior aquário de água doce do mundo oferece um espaço biotátil para deficientes visuais. Arquimedes, que perdeu a visão aos 15 anos, veio conhecer a novidade. Pelo tato, é possível saber sobre a fauna e flora pantaneira. Ela é uma flor, uma folhagem que tem mais ou menos o formato da palma da sua mão. Os tons delas variam de um verde mais escuro para um verde mais claro, tá? Eu pude assim perceber através do toque, do cheiro, né, tudo assim os tanques, né? Conforme foi me explicando, o rapaz estava comigo. Então eu adorei bastante mesmo. Foi assim, para quem não enxerga, foi uma sensação bem legal. Outras ações de acessibilidade visual já foram implantadas antes, como a descrição dos tanques em braille e a audiodescrição dos tanques, disponível em tablets como este, que também traz vídeos com interpretação em libras para a comunidade surda. O espaço biotátil ele vem para complementar, né, um projeto macro, que é o Bioparque para Todos Iguais na Diferença, onde por etapas, por fases, nós implementamos muita coisa e a gente está sempre aprimorando. Hoje nós contamos o empreendimento, ele conta com professores intérpretes à disposição, cadeiras de roda, tecnologia assistiva, computadores com software de leitor de tela, os nossos materiais didáticos em braille, corrimão em braille, todos os pavimentos do Bioparque, eles são acessíveis, têm acesso a elevador. Então, são várias atividades que englobam, integram esse projeto. Após 13 incidentes com tubarões em menos de um mês, o estado de Pernambuco busca alternativas para retomar pesquisas sobre a circulação das espécies na costa do estado e evitar que novos acidentes aconteçam. O ponto de partida foi após a recuperação de vínculo com universidades depois de 8 anos de suspensão. Dados do Centro de Monitoramento de Incidentes com Tubarões mostraram que desde 1992, Pernambuco registrou 77 incidentes com tubarões. Do total, 26 resultaram em mortes. Recife e Jaboatão dos Guararapes lideram com 27 ataques cada uma ao longo dos últimos 31 anos. O estudo do Megamar prevê a instalação de cerca de 10 receptores acústicos na área das praias que serão estudadas, além de outros 10 nas raias da região metropolitana do Recife. As pesquisas ainda incluem 24 expedições para a captura e marcação de tubarões das espécies tigre, cabeça chata e galha preta, além da aplicação de 30 receptores acústicos e 32 ações de educação ambiental entre palestras, exposições e campanhas com banhistas. Os especialistas afirmaram que os motivos para os ataques podem ser diversos, mas entre eles estão a turbidez da água e a presença de dejetos orgânicos que atrapalham a visibilidade das espécies marinhas na água. Lembrando que os seres humanos não são presa dos tubarões. O alvo desses animais são peixes menores, mas com a água turva, os tubarões se aproximam e confundem os humanos com suas presas. E olha só, um estudante autista de 17 anos foi aprovado em segundo lugar no curso de Ciência da Computação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, de Maracanaú. O jovem Nicolas Gabriel Santana Silva foi diagnosticado com autismo aos 6 anos de idade. Desde o início de sua vida escolar, ele teve que superar desafios e, mais do que nunca, ser perseverante. Para o jovem, cursar Ciências da Computação em uma das melhores instituições federais do estado é uma maneira de aprimorar o conhecimento na área da tecnologia. Paixão que não foi criada do dia para a noite. Desde sua infância, Nicolas é vidrado em tecnologia
e até concluiu um curso técnico na área durante sua adolescência. Muito de seu sucesso tem relação com a sua família. Em toda a sua trajetória, o jovem teve uma incentivadora e motivadora nos momentos em que ele mais precisava. Sua mãe, Marinalva Silva. Ela foi uma das responsáveis em manter o filho na escola, mesmo quando os professores e coordenadores instruíram a tirá-lo da instituição em que ele cursou o ensino fundamental. Com o tempo, o esforço do jovem em permanecer estudando mesmo quando sofria alguma crise impressionou os familiares e docentes da escola. Agora o jovem está ansioso e mais motivado do que nunca para dar início à vida universitária, no lugar em que sempre sonhou. Um relatório da ONU revelou que o cultivo de coca disparou 35% entre 2020 e 2021, atingindo um nível recorde, o que aponta para o surgimento de novos centros de tráfico na Europa e na África. Em 2021, havia mais de 300 mil hectares de plantações de coca na Bolívia, na Colômbia e no Peru, que concentram os campos de cultivo, de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Depois de coletadas, as folhas são entregues a químicos que as misturam com gasolina, cal, cimento e sulfato de amônio para obter uma pasta branca, que é enriquecida com um coquetel de ácidos e solventes. Além da expansão do cultivo da folha de coca, a ONU explica o forte aumento por melhorias no processo de transformação da folha em cloridato de cocaína. Da mesma forma, houve um aumento constante da demanda na última década. Ainda que o mercado da droga permaneça altamente concentrado nas Américas e em parte da Europa, o relatório alerta que há grande expansão na África e na Ásia. Os portos do Mar do Norte, como Antuérpia, Roterdã e Hamburgo, cresceram de importância no mercado e ofuscaram tradicionais pontos de entrada na Espanha e em Portugal para a cocaína que chega à Europa Ocidental. Traficantes também diversificaram as rotas na América Central, com cada vez mais envios da droga para a Europa. Sol Nascente, que fica no Distrito Federal, se tornou a maior favela do Brasil, segundo dados da prévia Censo 2022 do IBGE. De acordo com o levantamento, a região ultrapassou a Rocinha, no Rio de Janeiro, em número de domicílios. Atualmente, a favela do Distrito Federal tem 32.081 domicílios, enquanto a Rocinha tem 30.955. Em comparação com 2010, a favela da capital federal cresceu mais de 30%, enquanto a região do Rio de Janeiro aumentou 20%. O IBGE considera como favela toda a área em que a ocupação se deu de forma precária. Para diversos líderes comunitários em Sol Nascente, o local não é uma favela e, por isso, eles exigem um conjunto de melhorias para mudar a situação de vida dos habitantes. Localizada a 35 quilômetros do centro de Brasília, a comunidade Sol Nascente começou a se formar de forma irregular nos anos 90. Devido ao seu crescimento, ela virou uma região administrativa em 2019. Antes disso, ela fazia parte da Ceilândia. Segundo especialistas, a região deve crescer ainda mais, embora diversas condições precárias de se viver. Juntas, todas as favelas espalhadas pelo Brasil movimentam 202 bilhões de reais por ano e concentram 17 milhões e 900 mil moradores. Se fosse em um único estado, já seria o terceiro maior território em número de habitantes, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. E olha só, pousar é sempre um dos momentos mais tensos da aviação. Agora imagina parar um avião em uma pista de heliporto com apenas 27 metros de extensão. A missão quase impossível se tornou realidade nas alturas de uma joia arquitetônica de Dubai. Esta semana, o Hotel Burj Al Arab, em Dubai, foi palco de uma façanha inédita do piloto polonês Luke Czepiela, onde um mergulho do avião marcou o espetáculo logo na decolagem. No formato de uma vela de um barco típico da região, chamado Dhow, o prédio é um dos símbolos da cidade e um dos hotéis mais altos do planeta, com 321 metros de altura. E eis que após 3 tentativas, deu tudo certo. O campeão de corridas aéreas conseguiu pousar no heliporto do hotel com um avião monomotor a pistão. Luke Czepiela tinha apenas 27 metros para parar a aeronave.
Em uma das tentativas, tudo parecia perfeito e fiquei feliz com a aproximação. Eu pensei, vamos fazer isso. Assim que fechei os flaps, senti uma boa aderência sobre os pneus. Consegui parar a aeronave, a 4 metros da borda. Só sei que comecei a gritar no rádio. De acordo com o piloto, as dificuldades não estavam apenas no tamanho da pista do heliporto. Luke Cepiela vinha se preparando para a proeza desde 2021. Aos 39 anos de idade e com tanta habilidade, novos ventos aguardam o polonês em um céu realmente sem limites. E agora uma notícia que vai mexer no bolso dos consumidores. Os preços dos remédios devem ficar mais caros em todo o país a partir do mês que vem. O limite do reajuste é estabelecido pelo governo e pode ser repassado pelas farmácias de uma vez ou ao longo do ano. A partir do dia 1º de abril, os preços dos medicamentos devem subir cerca de 5% em todo o país. Esse é o teto máximo do reajuste estabelecido pelo governo, que pode ser repassado pelas farmácias de uma vez ou ao longo do ano. Este ano, a alta acompanha a inflação do período, que foi de 5,6%. Enquanto os preços não sobem, as farmácias preparam os estoques para atrair os clientes com o valor antigo e melhores condições de pagamento. Todos os anos, neste período, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos define o reajuste máximo autorizado para cerca de 13 mil apresentações de remédios disponíveis nas farmácias brasileiras. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, em 10 anos, o preço dos medicamentos subiu 76,79% no país. Taxa abaixo da inflação acumulada de 90,24%. Os grupos mais afetados são os de pacientes de baixa renda e os que utilizam medicamentos contínuos e de alto custo. A recomendação para economizar um pouco é comprar remédios antes de abril, comparar os preços entre farmácias, dar preferência aos genéricos e buscar descontos e opções de medicamentos gratuitos, como no programa Farmácia Popular. A cada ano que passa, percebemos mudanças tanto por fora quanto por dentro, principalmente na fase adulta, que aí começam a aparecer alguns incômodos próprios da idade. É comum, ao chegar perto dos 50, que a preocupação se limite a fazer check-ups para saber como está o coração e os níveis de glicose e colesterol, o que não é errado. A questão é que, mesmo sem sintoma, alguns órgãos passam despercebidos, mas são tão essenciais quanto os demais. Algumas partes do corpo se tornam mais vulneráveis com o envelhecimento e, por isso, merecem atenção, em especial 5. Os olhos. Mesmo com uma visão perfeita, algumas doenças podem surgir com o avanço da idade, como glaucoma, catarata, degeneração macular, retinopatia diabética e deslocamento da retina. Por isso, fazer um check-up oftalmológico anualmente é fundamental. E quem é diabético deve ter o cuidado redobrado. Dentes e gengivas. Você sabe a importância da saúde oral para o organismo? Uma boca doente é uma espécie de berçário de agentes inflamatórios que podem se espalhar pela corrente sanguínea. A produção da saliva, que tem papel relevante na limpeza da cavidade oral, diminui depois dos 50 anos. Situação que se agrava com os efeitos colaterais de medicamentos como antidepressivos, diuréticos e anti-hipertensivos. Ou seja, é primordial fazer a higiene bucal, além de não fumar, evitar bebidas alcoólicas e alimentos condimentados. Os pés. Pés? Isso mesmo. Eles só chamam atenção quando começam a doer. Mas não se esqueça que eles são os responsáveis por permitirem quase tudo na vida. Depois dos 50, as unhas ficam mais frágeis e têm que ser aparadas com atenção, em linha reta e sem aprofundar nos cantos para não encravarem. Sapatos de bico fino e salto alto não fazem bem, pois não acomodam o pé e os dedos ficam apertados. Quadris e joelhos são as partes mais vulneráveis do corpo, pois são submetidos a impactos maiores caso sejam negligenciados.
principalmente no quesito nível de dor e também de recuperação. Pessoas que praticam esportes têm mais chances de sofrer lesões nos joelhos que podem exigir cirurgia. E a obesidade é outro fator de risco, pelo peso extra que representa. Ouvidos. A perda auditiva fica mais nítida com o aumento da idade, processo que pode começar na faixa dos 40 anos. No Brasil, 57% das pessoas acima dos 60 sofrem com isso. Já percebeu que quanto mais os anos passam, mais o barulho externo incomoda? Pois é, e a surdez é a principal causa modificável de declínio cognitivo na velhice. Só que, de acordo com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, as pessoas levam, em média, 7 anos para buscar a ajuda de um especialista. Então, não deixe de prestar atenção em partes do corpo só porque eles passam despercebidos. Procure especialistas. E olha só, pelo menos 80% das pessoas vão sofrer com dor nas costas em algum momento da vida, segundo um alerta da Organização Mundial da Saúde. E esse incômodo já é o segundo maior motivo de afastamento no trabalho e tem atingido pessoas cada vez mais jovens. Receber pacientes muito jovens se queixando de dores nas costas já é uma realidade em consultórios brasileiros. O alerta é que em crianças o quadro é ainda mais grave porque elas estão em fase de crescimento, tendo a parte da articulação, dos músculos e dos ossos em desenvolvimento. Principalmente porque representa que nesta fase não está acontecendo a forma que deveria, trazendo como consequência um prejuízo ainda maior para elas. E os vilões mais comuns da atualidade são os smartphones e tablets, que não precisam de movimento para serem usados. Ou seja, como o corpo humano foi feito para estar em constante movimento, as crianças, que deviam estar gastando energia brincando ou fazendo alguma atividade física, passam grande parte do tempo sentadas ou deitadas. Aliás, a forma com que a sua cabeça fica inclinada diz muito como sua coluna pode ser prejudicada. Ao angular em 25 graus, você tem um aumento de 100 a 150% nos discos intervertebrais, que são amortecedores que temos em cada vértebra e nas articulações da coluna. E isso pode levar a uma degeneração. Especialistas descobriram 4 hábitos importantes para que o cachorro possa ter uma vida longa, feliz e saudável. O estilo de vida do tutor tem um papel fundamental. Todo mundo já escutou aquela frase: o cachorro é o melhor amigo do homem. E para vivermos em harmonia e o mais tempo possível com os nossos fiéis escudeiros, temos que ter em mente que a vida do pet é diretamente afetada pelos problemas que seus tutores enfrentam, como o aumento do estresse no trabalho e as consequências da falta de tempo, como a alimentação inadequada, a falta de exercícios físicos e de interação social, entre outros problemas da atualidade. Nos últimos tempos, os pets adoecem mais do que nunca, principalmente por estarem expostos a problemas como poluição, terra com pesticida e má qualidade da água. Além disso, muitos deles comem comidas altamente processadas, em vez de uma comida fresca. Tendo em vista essas dificuldades, especialistas elaboraram uma cartilha com 4 dicas cruciais para que os cães possam viver mais. Ela é baseada na dieta, exercícios, genética e estresse. Na alimentação, é importante que o cachorro consuma apenas produtos feitos especialmente para eles, principalmente ração específica para a sua raça. Outro bom hábito é colocar vegetais no meio das refeições dos animais. Os vegetais são fundamentais para evitar alguns tipos de câncer, uma das doenças que mais matam os cães. Outra dica importante são os exercícios físicos. É de suma importância que os animais se exercitem diariamente, para que possam interagir com outros ambientes e até mesmo com outros animais. Por isso é dever do tutor levar o pet para caminhar durante os dias da semana. A genética do pet também vai dizer muito sobre sua longevidade.
Diversas raças de animais sofrem mutações genéticas antes de nascer, para agradar um público específico. Essas mudanças podem acarretar problemas sérios de saúde. Por isso, caso seu pet tenha sofrido alguma mudança genética, é essencial que ele tenha acompanhamento veterinário. É também por esse motivo que os cachorros chamados de vira-latas muitas vezes vivem mais do que os cães de raça. Eles não precisam de cuidados tão específicos assim. E a última dica é evitar que os cachorros sejam submetidos a situações de estresse, como acontece com determinadas brincadeiras. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e eu desejo um excelente fim de semana para você. Tchau!